eu vou revisar, tá? O conteúdo que nós vimos até a aula passada e a gente vê o restante do conteúdo, que na realidade é bem simples, não tem muita dificuldade. Com certeza vocês já viram e já têm conhecimento dessa parte do conteúdo. Então, como eu falei, se tu não quer ficar na aula agora, ou se não pode assistir, vocês podem sair da aula e assistir depois quando eu enviar o link para a líder de vocês, tá? Então vamos lá. A gente começou a disciplina vendo a parte da anatomia, né? Daí, como eu tenho falado para vocês desde o início, a gente, pelo menos o assunto que eu tratei com vocês durante essa disciplina foi relacionado a animais domésticos, né? E então a gente só viu gato e cachorro, tá? Mas quando eu for mostrar para vocês as imagens, vocês vão ver lá animais diferentes. Aí você vai ver um tubarão, um peixe, e a gente faz exames radiográficos de animais aquáticos também. E quando a gente chegar lá nessa parte, eu explico para vocês como que a gente faz isso, tá? Daí tem os grandes felinos e outros animais silvestres, né? Os crocodilos, enfim, essas coisas assim que a gente não tem costume de ver rotineiramente, né? A gente não tem costume de ver no cotidiano da gente, mas que a gente sabe que existe, né? E se existe, alguém trabalha com esse tipo de animal. E não somos nós. Não somos nós que moramos em cidades pequenas, tá? No caso, pelo menos aqui em Fortaleza, não, eu desconheço. Acho que não tem mesmo. Deve até ter, né? Porque a gente tem um zoológico aqui. Então tem que ter alguém que trabalhe com os animais de zoológico, mas a gente também não tem animais, tipo, muito mirabolantes, né? Mas enfim, vai dar certo. Vamos lá. Então a gente viu a anatomia, a gente compreendeu a necessidade, né, de uma posição anatômica e como que acontece a posição anatômica dos animais quadrúpedes. Daí a gente viu a divisão do corpo do animal, os termos direcionais, que como nós vimos também é muito parecido com os termos que a gente utiliza para a anatomia humana, né? E os eixos, que eu acredito que tenha sido a parte que, pelo menos dessa parte da anatomia, acredito que compreender os eixos é a parte mais difícil, né? O restante é tudo muito simples, não tem nada muito complexo de se entender, tá? Daí nós acompanhamos a divisão do esqueleto ósseo e a gente viu que o esqueleto do animal, diferente do nosso, vai ser dividido em 3 tipos, né? Vai ter o esqueleto axial, o esqueleto apendicular e o esqueleto visceral, né? E também vimos, professor, está confirmado o trabalho do Lucas? Sim, está. Já corrigi até, já coloquei até a nota, viu? Já está até com nota já. Sim, daí a gente viu que a quantidade de ossos que um animal vai ter vai variar de acordo com a idade desse animal, de acordo com a raça desse animal, né? E que o que a gente tem na literatura é mais uma média, né? A gente também viu a classificação dos ossos, que na realidade é tipo igual à classificação dos ossos humanos, né? A nomenclatura da classificação vai ser a mesma e os ossos que vão se encaixar em cada uma dessas classificações vão ser basicamente os mesmos, né? Não tem muita diferença do que a gente aprendeu com a anatomia humana, né? Daí eu passei para vocês também o sistema digestório, porque a gente tem uma pequena diferença, uma pequena grande diferença quando a gente relaciona, né, mesmo a anatomia do nosso sistema digestório de animais domésticos como gato e cachorro, com animais de grande porte, como vacas e outros animais que a gente pode chamar de animais ruminantes, né? Daí a gente viu que existe uma diferença bem acentuada dos animais ruminantes para os animais domésticos, né? Também aprendemos aqui os meios de contenção. E aqui eu espero ter deixado bem claro para vocês que
O primeiro tipo de contenção que a gente vai utilizar vai ser sempre a contenção física, né? Que a gente só vai utilizar a contenção química, ou seja, a contenção por medicamentos, quando for muito necessário, quando a gente realmente não conseguir utilizar a contenção física e depois desse animal passar por alguns exames, né? Porque a gente precisa entender que tipo de reação esse animal pode ter referente àquela medicação, tá? E que a gente precisa também conhecer alguns fatores, a gente precisa conhecer os efeitos do medicamento, a gente precisa ter em mente o tempo que esse animal vai levar para expelir esse medicamento, depois o tempo que esse medicamento vai fazer efeito, né? O quanto tempo ele vai passar dormindo, quanto tempo ele vai passar anestesiado quando ele tomar esse tipo de medicamento, tá? Eu também espero ter deixado bem claro que a gente precisa, antes de fazer a contenção química, né? A gente precisa ter certeza de que esse animal vai passar por esse processo de contenção química e que ele não tem nenhuma doença concomitante que vá piorar, que vá se agravar por causa do efeito dessa medicação, né? Daí nós conhecemos as vias de administração da contenção química, né? A gente viu que é a via oral, via tópica e as 3 vias parentais, né? Que é a via subcutânea, intramuscular e intravenosa, né? E a gente observou, eu acho que eu falei muito sobre isso com vocês também, do quanto a intravenosa e a intramuscular é fácil de aplicar, ou a intramuscular e a subcutânea é fácil de aplicar, enquanto a intravenosa é bem mais complicado, né? A gente viu alguns princípios da anestesia e de como tem algumas partes do paciente, né, alguns sistemas do paciente que realmente precisam ser vistos referente ao estado de saúde mesmo de alguns órgãos para a gente poder ter certeza de que esse animal vai ter o efeito que a medicação, né, vai ter o efeito que a gente espera no animal, que esse animal vai conseguir expelir essa medicação depois, quando o corpo não estiver utilizando mais, enfim. Na realidade, que a gente precisa avaliar o estado do nosso paciente antes de aplicar qualquer medicação, tá? Daí a gente viu muito por cima, né, os exames contrastados, e a gente viu muito por cima justamente porque os exames têm os mesmos nomes que os nossos, têm a mesma função, utilizam o mesmo tipo de contraste, a preparação é muito parecida, né? Vai diferenciar que no caso do esofagograma, por exemplo, que a gente precisa retirar a coleira do animal. Fora isso, a descrição do exame na literatura é muito igual, né? Também vai mudar a técnica. Por quê? Porque enquanto a gente está falando da anatomia humana, a gente vai utilizar o AP, o PA, o perfil. E quando a gente estiver falando aqui da veterinária, a gente vai dizer que esse animal vai fazer incidências em ventro dorsal, dorso ventral e látero-lateral, tá? A gente também viu a importância da radioterapia, né, na prática veterinária, e a gente também viu que, apesar de ser uma área muito importante, também é uma área muito precária aqui na nossa região. É uma área que está em falta, na realidade. Os tratamentos oncológicos aqui, a gente consistem basicamente em cortar o animal, em tirar o tumor, né? Enquanto já tem outros estados aqui que já oferecem o serviço de radioterapia para o animal. E embora o tratamento seja mais demorado, é menos dolorido. Isso quer dizer, né? Depende muito do protocolo de tratamento do paciente, porque às vezes precisa fazer a retirada do tumor e depois que retira o tumor, faz as sessões de radioterapia. Então, isso vai variar muito, né? Isso já faz a gente pensar o quanto o nosso tratamento ele pode ser eficaz, mas quanto ele também pode ser ineficaz, porque a gente faz a retirada do tumor e a gente não tem como ter certeza que retirou todo o tumor, né?
com o animal que é tratado aqui em Fortaleza, como a gente não tem essa certeza de que retirou todo o tumor, pouco tempo depois esse animal pode ah, estar com uma reincidiva, né? Pode estar ali com sintomas de câncer de novo, com sintomas por causa do tumor de novo, né? E isso acontece muito, até porque, como eu tô falando, infelizmente a gente não tem a radioterapia para a gente ter certeza que o tratamento foi eficaz, né? Daí nós vimos os posicionamentos, né? A importância do posicionamento para a gente realizar as nossas imagens radiográficas. E também espero ter deixado bem claro que o posicionamento precisa ser o mais anatômico possível, ou seja, precisa apresentar a imagem que o médico quer ver de forma muito nítida e de forma anatômica, para que a gente não dê falsos diagnósticos, né? Para que a imagem não apresente falsos diagnósticos, e que ao mesmo tempo a gente precisa posicionar esse animal de forma confortável, né? Pelo menos o mais confortável possível, porque tem alguns posicionamentos que não são tão confortáveis para ele. Na realidade, eu acredito que nenhum posicionamento seja confortável para ele se ele não estiver contido quimicamente, né? E como a contenção química é o último passo, né? É só quando realmente não dá para fazer a contenção física, então acontece que nem sempre o posicionamento vai ser bom para o animal, nem sempre o posicionamento vai ser confortável para o animal, né? Mas a gente precisa fazer, tem que fazer, independente do estado do animal, a gente precisa fazer o posicionamento para nós podermos diagnosticar, né? Para ver fraturas ou diagnosticar possíveis patologias, tá? Então a gente parou justamente aqui, né? E é onde eu vou mostrar para vocês as diversas espécies de animais com as quais a gente pode lidar durante o nosso plantão, tá? Daí vocês vão observar que tem alguns animais que é muito provável que a gente encontre no nosso plantão, tipo as iguanas e alguns roedores, né? O pessoal que criam alguns roedores em casa, porquinhos da Índia, enfim. E algumas aves também, que o pessoal também cria em casa, né? Então, pode acontecer de nós encontrarmos. Tem a galera que cria cobras também. Já vi dessas. Tem gente que cria cobra em casa, né? Tem gente que cria tartaruga, cria os cágados, jabutis. E a gente encontra. Isso é convencional, né? Mas aí tem os animais ah, silvestres e de grande porte, né? Que a gente não encontra, assim, comumente no nosso cotidiano, mas que dependendo de onde você for trabalhar, se for alguma clínica que atende alguma ONG, que atende esses locais de proteção animal, você pode lidar com esse tipo de animal, né? Daí, como eu falei, as cobras, né? Os répteis com os quais a gente pode lidar no nosso dia a dia. E acreditem, pode acontecer, tá? Tem gente para tudo. E a quantidade de pessoas que cria cobra não é assim uma quantidade tão insignificante. Então, pode acontecer durante o teu plantão, tá? Daí, essas espátulas, né, que parecem as colherzinhas de pau, elas servem para ajudar a posicionar, tá? Só que eu não acho muito confiável. É melhor segurar mesmo com as mãos, pra gente ter certeza que tá fazendo o trabalho direito do que segurar com esse negócio aqui. Eu acho que ela foge, tá? E sobre essa estrutura, que não sei se alguém vai perguntar, mas provavelmente vão ficar na dúvida, né? É um ovo, tá certo? Aí, toda vida que eu digo isso, vem a pergunta, professora, e cobra bota ovo? Sim, algumas espécies sim, tá? Não são todas as espécies de cobra que colocam ovos, mas algumas espécies colocam sim. Só que as espécies que colocam ovos, elas não ficam olhando o ninho, esperando as cobrinhas nascerem, não, tá? Ela coloca os ovos e vai-se embora, vai viver a vida dela, vai aí se alimentar de outros animais e pronto, não tá nem aí para os ovos, não, tá? Em algum momento eles vão chocar e vão nascer outras cobrinhas,
Bom, elas não ficam lá olhando, não. É cobra sendo cobra desde sempre. Aqui outras com mais ovos, né? A parte da anatomia aqui, o nome dos órgãos é basicamente os mesmos que os nossos, tá? E a gente só não consegue muito distinguir um do outro, ó. Porque se você observar, eles são todos muito parecidos, né? São todos assim bem esticadinhos, muito parecidos para poder caber tudo aqui dentro, né? E as tartarugas lindas, aqui são tartarugas marinhas, né? Essas maiores, grandes. E quando elas estão dentro, gente, todinho dentro daqui desse casco, a gente não consegue enxergar nada. Mas, na realidade, se a gente observar bem aqui, a gente não tem muito que a gente vê, né? A gente vê mais as estruturas que estão fora do casco do que o que está dentro, que a gente não vê quase nada. Aqui, ó. Não dá pra ver nada. Aí aqui uma salamandra, linda também. Os répteis, né? Os jacarés e crocodilos, que além da contenção química, né, da medicação, de estarem sedadas, ainda precisa colocar aqui essas cordas, né, para amarrar, tá? E as aves, aqui na realidade é uma comparaçãozinha, né, entre os membros. Aqui a gente tem um membro torácico de um cavalo, aqui é do ser humano, tá? Aí aqui é de morcego. E aqui são das outras aves, né, as aves que têm peninhas. Gente, isso aqui você pode encontrar muito, mas você pode encontrar muito no teu serviço, tá? Aqui é um pombo, não estou dizendo que não necessariamente vai ser um pombo, mas outras aves, tá certo? Pode acontecer de chegar outras aves para você radiografar. E esse tucano aqui, por exemplo, o caso dele passou no Fantástico, se eu não me engano, foi num desses programas que passa aí dia de domingo à noite, tá? E e no jornal também acho que passou. Ele tem aquela galera que faz tráfico de animais, né? Então, ele foi, como é que eu posso dizer, roubado, né, do seu lugar onde ele vivia e durante esse processo em que ele ficou lá enjaulado, ele acabou quebrando o bico dele e ele foi resgatado, né? E eles imprimiram na impressora 3D um pedacinho, né, uma prótese para se encaixar aqui no bico dele, para ele poder se alimentar direitinho, porque ele já não estava mais se alimentando direito por causa da falta do bico. Enfim, foi para isso, tá? Então eles imprimiram a prótesezinha e colocaram aqui, passou em vários jornais na época, não faz muito tempo não. Não faz muito tempo assim não. Aí tá aqui o posicionamento dos bichinhos, né, das aves, tá? Aqui a gente tem o ventre dorsal, tá certo? Coloca com as asinhas assim bem abertas e aqui são lateralzinho. Aqui é pra gente avaliar só a estrutura da asa, ó. Aqui é a fratura, certo? Aí dos cavalos, que como eu falei, pelo menos as extremidades, né, que é mais fácil, de certa forma, de fazer, a gente faz com o animal em pé mesmo, deixa ele sozinho, não deixa ele próximo de outros animais e faz com ele em pé, para facilitar o teu trabalho e para facilitar o trabalho de quem cuida dele também, né? Aí aqui, no caso, não são imagens da radiologia, mas são imagens de animais contidos, né? Passando pelo processo de cirurgia. Dependendo do local onde você for trabalhar, você também pode encontrar os grandes felinos, né? Aí vão tigres, leões, e pumas, e gatos do mato, enfim. Que
naturalmente são espécies violentas. Na verdade, os gatos em si, eles são um pouco violentos, né? E esses aqui são mais violentos ainda, né? Porque são carnívoros, né? E eles comem tudo que se mexe. Enfim, daí é preciso tomar bastante cuidado com eles, na manipulação deles. Observar a questão da medicação, se está passando efeito, se não está, se precisa colocar mais medicação, se não precisa, porque é muito perigoso, né? Se você não prestar atenção, um animal desse acordar no meio do setor, o que que se faz, né? Na realidade, eu acho que para trabalhar com esse tipo de animal já precisa ter sedativo sempre pronto. Para o caso dele acordar, já ter como intervir, né? Um tigre lindo, né, gente? Muito lindo. Fazendo um raio-x aqui da patinha dele, ó. Daí que é uma puma, também enorme, um urso e os elefantes. Aí os peixes. Os peixes sempre geram dúvidas. Sempre fica aquela pergunta: como que faz, professora? Como é que isso acontece? Aí deixa eu explicar para vocês. Quando um peixinho, vou botar um peixinho normal, esses peixinhos que a gente tem em casa, quando ele tá dentro do aquário, ele fica sempre se mexendo para um lado e para o outro, ele tá sempre nadando para um lado e para o outro. Então a gente coloca o sedativo, né, o tranquilizante, dentro da água, tá? Só deixar lá dentro. Fica observando, em algum momento ele vai simplesmente parar. Ele vai parar no cantinho do recipiente. Aí você pega o recipiente com a água, com tudo dentro, e coloca para fazer o exame, do jeito que tá aqui, ó. Digamos que esse tubarãozinho ele já foi contido, né? A medicação já fez efeito, então você coloca o recipiente com tudo dentro da máquina, tá? Para poder fazer as imagens. É um tubarão martelo aqui, né? Daí a gente tem imagens tão lindas quanto essa. Lindas. Que são os peixes discos, né? Tem alguns estudos que são muito voltados para esses peixes. Eu lembro de um professor que fazia um trabalho na UFC que era justamente fazendo as radiografias de peixes discos, né? Se você for procurar na internet esses peixes, vocês vão ver que não tem só essas cores, que são peixes muito coloridos, com uma imensidão de cores, e são sempre assim, muito bonitos, com várias cores misturadas. São lindos. Aí tem os roedores, que também é comum a gente encontrar, não necessariamente para o raio-x. Para o raio-x, eu nunca cheguei a ver nenhum, não, para fazer radiografia, não. Cheguei a ver para fazer tratamento clínico dentro lá da clínica, mas para radiografia eu nunca tinha visto, não. Na verdade, não cheguei a ver nenhum enquanto eu trabalhava, né? Daí a gente chega na parte de radioproteção, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem na humana, tá? Então, é a área da radiologia que vai ah, nos ensinar, na realidade, como nos proteger, né, dos efeitos da radiação, como nos proteger das consequências, né, do uso frequente da radiação, tá? Uma coisa que eu falei, não sei se foi na turma de vocês, se foi em outro turno, mas independente de qual seja, eu vou falar aqui, tá? Que a proteção pra gente, a melhor proteção vai ser sempre a distância. Então, quando você puder posicionar o teu animal sem colocar a tua mão, expor a sua mão, é melhor, tá? Acontece muito, pelo menos comigo, acontecia demais, com a minha equipe, na verdade, não só comigo, da gente posicionar o animal e acabar saindo ali a nossa mão, segurando uma extremidade do animal, segurando alguma parte do animal, tá? Então, acabava que a gente perdão, gente, a gente ficava muito exposto, tá, à radiação e isso não é legal. Se você puder manter um pouco mais a distância, você mantenha. Se você tiver EPIs, né, na realidade, interessante que você só trabalhe se tiver os EPIs para você utilizar, né, se tiver a luva plumblífera, porque isso vai te proteger, tá? Pelo menos quando eu era estagiária, não tava muito
Tava nem aí pra isso não, sabe, gente? Sabe que, eu tenho a vida toda pela frente, não vai ser isso aqui que vai me fazer mal. Era desse jeito assim, meio descabeçada. Eu não queria saber muito não, né? Metia a mão lá e se ficar assim, decidindo 3, 4 radiografias por dia na minha mão, não tava nem aí não. Mas a gente precisa tomar cuidado sim, tá? Então vamos lá. A função dos acessórios, né? A função dos acessórios radiológicos. Fazer o posicionamento seguro do animal, né? Então, as calhas, ah, é, as calhas são o principal material radiológico que a gente vai utilizar, tá? Fazer a proteção do profissional, né? Do auxiliar que está trabalhando junto, para obter o posicionamento correto do animal, né? Durante as incidências. Também vai ter acessórios para o processo de revelação e acessórios para a gente analisar a imagem radiográfica, que no caso a gente vai separar, na verdade, todos os acessórios que a gente utiliza na veterinária justamente nesses grupos, tá? Acessórios que vão ajudar no posicionamento, acessórios que vão proteger o profissional, acessórios que a gente vai utilizar durante as incidências, acessórios para revelação e acessórios para a gente fazer a análise da imagem. Daí aqui a gente tem acessórios para o posicionamento. A gente vai utilizar as calhas, certo? Vai utilizar também esses pesos de areia, né? Para fazer a contenção. E as focinheiras, né? Que vai servir para nos proteger, tá? O conhecimento, né? Na verdade, existe uma necessidade muito grande de nós conhecermos os benefícios dos materiais de radioproteção, né? Na realidade, é para a gente se proteger, né, galera? Para a gente se proteger, para a gente proteger o nosso paciente, seja ele animal ou ser humano, tá? Mas eu sei que vocês já têm um conhecimento muito aprofundado desses materiais, porque vocês já estudaram isso, tá? Mas vamos lá. A gente tem o avental pomblífero, né? O avental de chumbo, tá? Que você vai usar durante todo o seu serviço, dependendo da quantidade de pacientes. Se você atender paciente durante as 6 horas do seu plantão, você vai passar as 6 horas do seu plantão utilizando um avental pomblífero, tá? É pesado, mas vai ter que usar, tá bom? No meu caso, como eu sou pequenininha, o avental ia quase até os meus pés, gente. Ficava muito engraçadinho. E até ali a altura da perna ali. E muito pesado, mas tem que usar. Tem que usar, porque só vai servir para te proteger. É para o seu próprio bem, na realidade, né? Daí as luvas pomblíferas, aí a gente tem que ficar atento, porque nem toda instituição, ah, ah, nem toda clínica vai te oferecer a luva pomblífera, tá? Então, você pede, né? Na qualidade de técnico do local, você pede, não, vamos providenciar aí a luva pomblífera, né? Para a gente evitar danos, enfim. Só falar, né? Não dói, não. Protetor de tireoide também é muito interessante sempre utilizar, né? Como eu falei, a gente fica, aqui na radiologia veterinária, a gente fica sempre muito exposto. Então, quanto mais você se proteger, melhor. Óculos pomblífero. Gente, na veterinária, a gente sempre tem que utilizar também o óculos pomblífero. Sempre, tá? É um óculos pesado? É, mas a gente tem que utilizar porque o nosso rosto fica muito próximo da fonte de radiação. Mas, o que que acontece? Nem toda clínica tem, tá? Nem toda clínica tem. Na verdade, eu só conheço uma clínica, isso porque eu cheguei a ver, né? Nas outras deve ter também, mas eu não tenho acesso aos materiais de radioproteção de lá. Mas eu só conheço uma que tem o óculos pomblífero, que o pessoal realmente utiliza lá, tá? Não era, no caso, não era na clínica que eu trabalhava. Aí a gente tem a lanterna de segurança, que essa lanterna fica lá dentro da câmara escura, né? Que de certa forma vai facilitar para você ver o material lá dentro, tá? Vai permitir que você visualize os filmes lá dentro e todo o material dentro da sala. E a luz de segurança, que ela só vai acender durante o disparo do raio, tá? Essa daqui fica lá na porta, do lado de fora da sala, avisando que o raio-x está em uso, que o raio está sendo disparado naquele momento, tá bom?
Daí a gente tem esse identificador radiográfico. Eu não sei se vocês já viram desses. Mas não lembro qual hospital. Frotinha do Antônio Bezerra. Frotinha do Antônio Bezerra ainda utiliza esse tipo de identificador, né? E eu lembro que na época que eu estagiei lá, eu achava a coisa mais interessante do mundo. Você colocar o papel aqui com o filme e o nome sair bem direitinho no filme. Eu achava muito legal isso. Mas, enfim, existem algumas clínicas que ainda utilizam esse identificador e existem outras que não utilizam mais porque já tem, utilizam a digital, né? Aqui é para quando a gente utiliza o convencional, tá bom? Daí a gente tem o chassis, que também acho que falei para vocês, a gente só utiliza o 18 por 24 e o 24 por 30, esses chassis maiores. Nem, nem tem na clínica, nem se coloca na clínica, porque não tem muita necessidade, né? O 24 por 30 dá para a gente radiografar qualquer estrutura, mesmo que seja de cachorros bem grandes, né? De animais bem grandes, tá? Daí a gente tem o negatoscópio, que é um acessório para visualização da imagem, né? É o único que a gente vai ter para facilitar a visualização das imagens. E a reveladora, que aqui a gente está falando no caso das radiografias convencionais, tá? Que a gente precisa ter a reveladora para fazer aí os processos de revelação do filme, né? E dentro dela, a gente tem os rolos, que a gente vai chamar de racks, tá? Aí, cada um desse rack vai ficar dentro de um tanque e essas... esqueci o nome. Enfim, essa estruturazinha vai rodando e conforme ela vai rodando, o filme vai passando por dentro deles, tá? Aí começa o processo de revelação, né? Que vocês também já conhecem, com toda certeza, já ouviram falar desde a disciplina de Física 1. Aí vocês já sabem que é o revelador, o fixador, a lavagem e a secagem. Tudo acontece lá dentro daquela máquina. E o principal, né, o que a gente tem mais comum nas clínicas veterinárias vai ser o aparelho portátil, tá? Esse daqui, e ainda tem um que é só essa parte daqui, ó. Não tem assim o braço, não tem toda essa região aqui, não. É só mesmo a região do cabeçote, que a gente pode levar para os cantos, tá? Para o aras, para as fazendas, enfim, para poder fazer as imagens radiográficas de animais grandes, tá certo? Mas a potência deles vai ser só de até 100 kV, 100 MA, tá bom? E aí a gente tem a mesa e tem o book aqui dentro, mas como eu falei para vocês, a gente não utiliza, não faz radiografia com o chassi dentro da gaveta, porque para facilitar, a gente faz do lado de fora mesmo, né? Então, a gente finaliza aqui a nossa disciplina. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito honrada por poder, me sinto honrada, na verdade, por ter passado esse tempo com vocês, por poder, né, dar essa disciplina para vocês. E eu espero que a gente possa se encontrar aí no mercado de trabalho, tá? E é isso, galera. Continue sonhando. A gente só conquista as coisas quando a gente sonha, tá? E que vocês continuem estudando também, para vocês poderem passar aí nos concursos da vida e ficarem ricos e bem novinhos, bem cedinho, certo? Até a próxima disciplina, eu acho que não, que vocês já estão finalizando o curso, né? Então, até mercado de trabalho mesmo. Até a próxima vez que eu ver vocês, que seja no mercado de trabalho, tá? Deus abençoe. Se tiverem dúvida, pode falar aí, tá? Porque eu ainda vou colocar aqui a presença de vocês, tá bom?